Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Gabriel Detz, diretamente do nosso canal aí sobre finanças, investimentos e vários outros assuntos super interessantes que a gente acaba tratando aqui. Então, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o famoso fundo Equitare. Cara, é um fundo que eu gosto bastante, já tenho ele faz um tempinho, só que ele é um fundo relativamente bem novo no mercado, tá? Foi constituído em setembro de 2018 e ficou bastante famoso no ano passado, quando o grande Iridium colocou ele em sua carteira. E desde o ano passado ele pegou e deslanchou, pagou muito dividendo, porque ele tinha muitos CRI atrelado ao GPM e ao IPCA. Então, quando o IGPM disparou, a carteira dele de recebíveis ficou muito grande, tá? Então, eles começaram a ter muito lucro. E é basicamente o que? Quem acompanha já o mercado sabe um pouquinho que é quando o fundo imobiliário ele paga muito dividendo, ele é um pouco, fica muito conhecido. Então todo mundo quer comprar porque ele paga dividendo. Só que galera, lembre, eu já fiz uns 50 vídeos. Não olhem somente a porra do dividendo. Por quê? Porque se você não entende como que é a geração de caixa desse fundo, quando cair o dividendo você não vai saber o que fazer. E não copie carteira de influencers também. Então eu vou estar falando aqui um pouquinho rapidamente sobre o Equitade, até peguei e deixei separado aqui os dados dele. Então, seria basicamente o que? Aqui estamos aqui no Fund Explorer, tá? Um site que eu uso muito para analisar o fundo imobiliário. Nossa, eu acho que desde quando eu comecei ele sempre foi bom. Tinha um fundamento, só que para ações agora eu prefiro muito mais o Status Invest, uma ferramenta incrível. Mas vamos aqui. A liquidez diária está em torno ali acima de 82 mil, uma liquidez ali até que bacana, tá? Não comparada a grandes fundos como HGLG, BCFF, MXRF, mas tá beleza. O último rendimento dele foi de 1,50, dividendo yield de acima de 1%, então tá super bacana. Patrimônio líquido dele tá 1,7 bi, tá? Ele tá crescendo muito porque tá fazendo muita emissão, então quem pegou tá acompanhando ele, tem ele em carteira desde o ano passado, provavelmente mais do que triplicou a sua posição nesse fundo. Então a rentabilidade no mês dele está de menos 6,57. Então basicamente porque está acontecendo várias coisas. Está acontecendo risco de tributação, daí caiu um pouco. Daí tá acontecendo uma porrada de coisa, Selic aumentando. Nossa, tá uma bagunça, velho. Quem investe aí, quem realmente gosta de investimento e acompanha um pouquinho assim, nem precisa acompanhar os investimentos, só acompanhar o jornal, sabe que o Brasil é o verdadeiro Amazônia, tá? Na parte de economia. Porém, aqui vamos continuar aqui, o PVP está em torno de 1,07, tá? É um PVP ali tá até que aceitável. Se a gente for olhar para o histórico de preço dele, a gente vai ver um pouquinho aqui mais abaixo. Então, se a gente pegar olhar aqui nos últimos 12 meses do fundo, a gente consegue ver aqui que ele já foi negociado acima de R$ 160 e é basicamente aquele negócio. Quando o pessoal olha somente o dividendo, acaba comprando, fazendo esse absurdo aqui de comprar um fundo que o valor patrimonial dele é de R$ 115, acaba pagando 160. Isso é loucura, tá? Então aqui descendo aqui um pouquinho mais para baixo a gente consegue ver que ele possui uma gestão de tipo ativa, tá? Ele tem uma taxa de performance que, cara, eu não concordo muito com essa taxa de performance, porém eu já pedi explicação para outras pessoas que é uma taxa de performance atrelada ao CDI. Por quê? Na carteira de recebíveis dele dá pra gente ver que os maiores indexadores são IPCA e GPM, não tem o CDI. Então não faz sentido você ter uma taxa de performance atrelada ao CDI, sendo que você não tem praticamente CDI em sua carteira. Então para mim não faz sentido, nunca fez, porém eu realmente entendi a importância, porque ao longo dos últimos anos o CDI seria basicamente o preço do dinheiro, ele seria. Então, mesmo se a gente pegar nos últimos 10 anos, o CDI teve uma valorização de mais de 150%, que o IPCA ficou bem atrás. Então, faz um pouco de sentido que os fundos eles tenham esse histórico de ser atrelado ao CDI. Mas, se alguém tiver mais alguma informação, comenta aí pra gente. A taxa de gestão dele é de 0,99 do PL, tá? Então, a taxa de administração 0,21%
ao ano do PL também, não tem taxa de gerenciamento nem taxa de consultoria, até aí tudo beleza. A gente consegue ver aqui, e a gente já consegue ver aqui um pouquinho mais para baixo o histórico de dividendos do HCTR. Então, como ele é um fundo de CRI, ele é um fundo de papel, ele tem uma volatilidade de pagamento muito grande. Tanto que a gente consegue ver aqui que teve mês que ele pagou R$1, teve mês que ele pagou R$2,25. Isso na pandemia ele acabou pagando muito porque o IGPM é bastante atrelado ao dólar, então quando o dólar estoura, o IGPM acaba acompanhando. Um outro detalhe aqui, que seria que nos últimos 12 meses ele pagou mais de 20% de dividendo. É muito grande. A pergunta é, ele vai continuar pagando tudo isso aí de dividendo? A gente vai dar uma rápida olhada aqui no relatório gerencial dele, tá? Só um último detalhe aqui, galera, que eu não posso acabar esquecendo, que é em relação ao valor patrimonial do HCTR. Galera, fundo imobiliário de papel não tem valorização do valor patrimonial. Então é diferente de um fundo de laje, quando você compra um galpão de logística e depois de algum tempo vê que o valor patrimonial dele cresceu, isso realmente pode acontecer porque o imóvel que ele foi adquirido, ele tem um potencial de valorização. Fundo de papel isso não acontece. Então quando você paga R$200 num fundo de papel, é grande burrice, ele nunca vai chegar nesse valor, tá legal? Então tente não comprar muito acima do valor patrimonial. Um outro detalhe aqui, sempre leia um relatório gerencial. Para um minutinho ali, lê o relatório gerencial e entende pelo menos no fundo que você está investindo como que ele ganha dinheiro, tá legal? A gente vai passar aqui bem por cima sobre o relatório gerencial, que a gente vê que ele tem vários CRI, então é muito bacana isso daí, porque mesmo ele sendo de um segmento bastante arriscado, que seria o de papel, ele possui uma diversificação bastante grande, tanto em loteamento como multipropriedade, e aqui a gente já consegue ver a estratégia do fundo. Então, aqui, o que acontece? Esse CRI aqui, olha, a gente consegue ver que tem bastante CRI, tem FI e tem caixa. Por que que esse caixa tá tão grande assim, tá ligado? Porque ele não está atualizado aqui, que ele pegou, fez recentemente terminou de alocar o caixa dele, esses 22% aqui, então, se você olhar, ô louco, 22% aqui de caixa, é um absurdo. Sim, mas já foi alocado e tanto que já está ocorrendo uma outra emissão do HCTR. E eu tenho um detalhe aqui para mostrar que outros fundos, outro pessoal que acaba falando do HCTR ou acaba investindo, não acaba prestando atenção nesses dois detalhes. Tá? Então a gente consegue ver aqui que tem bastante multipropriedade, tem corporidade, tem caixa, tem loteamento, tem shopping, tem corporação. A gente consegue ver aqui, ó, a alocação do indexador, a gente consegue ver que o maior dele é o IPCA, tem o INPC, tem GPM, tá? E a gente consegue ver aqui que a maior posição dele é em cotas sênior, tá ligado? Então já fiz um fundo sobre o TORD e o IMXRF e seria basicamente a mesma coisa. Quando você possui cotas sênior, isso acaba trazendo uma segurança maior para o cotista. Então aqui um pouquinho mais para baixo, você passando aqui um pouco mais para baixo, você consegue ver aonde que tem os relatórios, quais que são as taxas. Então você consegue ver que ele é um fundo que é bastante agressivo, que ele consegue entregar um bom retorno, cobra bastante taxas altas desses papéis que eles acabam recebendo, desses recebíveis. E eu vou acabar comentando aqui sobre um detalhe, tá legal? Que é o que? Depois dos CRI vem os fundo imobiliário, tá? Então lembra no começo do vídeo que eu peguei e falei assim, olha, o HCTR ele ficou bastante famoso porque o Iríndio colocou ele na carteira. Então quando os fundos ele pega só pro... Os caras soltando rojão essas horas, velho. Então quando um fundo imobiliário, um gestor, ele pega sobra um dinheiro, ele pode estar adquirindo cotas de outros fundos imobiliários. E foi assim que o Hectare basicamente ficou bastante famoso. Foi ancorado pelo Iridium. E a gente consegue ver aqui que ele também possui participações em outros fundos imobiliários. E seriam basicamente da Hectare, tá ligado? Então isso geralmente pode acontecer, só que aí que entra um ponto que a galera que está investindo talvez não preste tanta atenção assim, ou quem já fez vídeo falando sobre Hectare e que não prestou atenção. Aqui a gente consegue ver que os fundos imobiliários que ele tem são deles, realmente. Porém, tem um detalhe aqui, que é esse HCHGL11, tá ligado?
que seria o recebíveis high grade. Ele possui uma concentração de 5,6 e tem um pouquinho mais de 96 milhões ali, tá? Investido. Cara, muito estranho isso daqui, tá legal? Já mandei até e-mail para o pessoal de RI lá, eles não me responderam ainda. Se me responder, eu pego e deixo aqui nos comentários. Por quê? Quando a gente abre aqui para ver as informações sobre esse HCHG11, que seria os hectares recebíveis high grade, a gente consegue ver aqui que nos últimos 12 meses ele pagou 1% de dividendo, tá legal? E daí eu peguei e falei assim, bom, basicamente pode ser porque, sei lá, abri errado aqui. Então, o que acontece? Quando eu peguei e abri para ver sobre esse HCHG, que seria do hectare high grade, cara, muito estranho, tá? Seria basicamente por que eu falo isso? Que ele possui um dividendo yield de 1% nos últimos 12 meses e ele possui 250 cotistas. Cara, isso é muito pouca gente, velho. Isso daqui é muito estranho, tá legal? Então, quando você tá entrando nele agora, basicamente, tenta entender que tem uma coisa aí em aberto que até agora eu perguntei para várias pessoas que investem no hectare, só que não souberam me explicar. Que esse pode ser um ponto um pouco interessante ali no hectare. Que ele está entregando bons dividendos, sim, está tendo um excelente rendimento, sim. Porém, vamos torcer para que isso não seja um conflito de interesse, porque isso pode acontecer e isso dá um BO lascado, tá? Então, isso e um outro detalhe que seria basicamente da quantidade de emissões que o hectare está fazendo. O hectare está com um crescimento dele absurdo, está emitindo acabou a emissão já está emitindo de novo. E nesse momento a gente está num momento um pouco delicado, que está ocorrendo uma emissão dele. Ele fez o montante principal, né, que seria a sub, e agora está nas sobras, e as sobras foi um fator de proporção de mais de 1, tá? Foi acho que em torno de 1,6, alguma coisa assim. Então significa o quê? Que mesmo que o mercado tá gostando muito do hectare, o pessoal ali tem que parar um momento e refletir se realmente compensa fazer esses movimentos tão agressivos, tá legal? Por quê? Porque quando o gestor faz uma emissão e essa emissão acaba dando merda, pode acabar flipando ali, pode não acabar captando os recursos mínimos que ele desejava, isso pode ser mal visto pelo mercado e interpretado de maneira errada. Espero que isso não aconteça, tá? Porque eu gosto bastante do hectare, tanto que ele é uma das minhas maiores posições atualmente, ele está bem ali entre os topos, entregou ótimos dividendos e espero que a gestão continue fazendo o ótimo trabalho que eles fizeram nos últimos meses e no último ano. Só tem esse pequeno detalhe ali do fundo high grade que eu não entendi, espero que eles me respondam, mas é isso aí. Tenho ele na minha carteira e não uma recomendação nem de compra nem de venda, porém uma recomendação de estudo, que ele é um fundo bastante interessante para ser estudado e mostrou ótimos resultados no passado. Então tomara que ele entregue esses resultados no futuro.